embalsamado, porque eles acreditavam também que eles iriam ressuscitar, vamos dizer assim, né? Chegaria o dia que eles iriam ressuscitar, então tinha que ter todos os órgãos lá, né? Olha, hoje eu esqueci de Inclusive... gravar, só estou gravando daqui para frente, hein? Oi? Infelizmente, eu esqueci de fazer a gravação depois da prece. Comecei a gravar agora. Desculpa, Jacu. Não, Inclusive, a culpa é minha. os egípcios, né? Eles acreditavam tanto que retornariam que aí iam os servos, né? Os servos também iam junto na tumba. Então, tudo que era dele, né? Era enterrado junto com ele para quando ele retornasse, né? Ele ter todos os seus objetos, né? E todos os servos para atenderem ele, né? Aqueles reis. Já pensou? Alguém mais? A ideia do materialismo aí predominava, né? Enquanto corpo, né? Só uma observaçãozinha, que estavam falando aí na crença, né, do inferno. Eu participo de uns 2 grupos que ele é bem eclético, assim, bem misturado, né? E o que eu vejo ainda, acho que principalmente, acho que a Igreja Católica ainda não acabou com essa ideia de inferno, não. Mas as religiões, de uma maneira geral, né, eles acreditam nesse inferno, porque volta e meia tem aquela coisa de, dependendo do que se escreve, né, que tem gente que no grupo fala que Deus não existe, né, são os ateus, né? Aí vem aquela enxurrada de protesto, né? E eles falam mesmo que eles vão para o inferno, vão arder no fogo do inferno. Então, eu acho, principalmente, né, nessas igrejas pentecostais, é muito forte essa questão do inferno, do demônio, né? Ainda persiste muito isso, tá? Não creio que só houve uma diminuição para aqueles que, como eu vejo também, que eu observei, aqueles que não encontraram respostas na Bíblia e deixaram de acreditar em Deus, ou são agnósticos ou são ateus mesmo. Então, aí eles não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam em nada. E no grupo que eu faço parte é uma briga danada, né? Vocês devem imaginar como é que é o negócio. Então, persiste muito, né, ainda essa crença no inferno, né? Todos esses martírios, né, do inferno católico. Allan Kardec escreveu isso aqui provavelmente em 1868, 65, acho que foi 65. E aqui, ó, ele, no finalzinho desse item 14, ele coloca: há hoje, sem dúvida, na própria igreja, muitos homens de bom senso que não mais admitem essas coisas ao pé da letra e as consideram como simples alegorias das quais é necessário aprender o sentido. Então, já tem mais de 150 anos e naquela época já tinha algumas pessoas, né? Muitos, ele falou, homens de bom senso, que já não acreditavam, que tinha alguma alegoria. Então, hoje, dentro da própria Igreja Católica, deve ter evoluído também o pensamento deles. E nas igrejas protestantes vai variar de acordo com o conhecimento que o pessoal tem, né? Do Evangelho e da ideia que eles possam fazer do inferno. Mas isso aí eu acho que já não é tão forte assim dentro da própria Igreja Católica. Deve ter havido alguma mudança. Talvez. Porque eu acho que ainda o que é passado para os Francisco, fiéis ainda é isso.
Passa mesmo, viu, Chico? Oi? Isso que ainda é passado mesmo, Chico tem razão. O que é passado para os fiéis é esse inferno ainda aí. Para os Exatamente, o fiéis, Talvez né? os céu e o inferno. estudiosos ainda Na cúpula dos estejam sacerdotes, dos padres e bispos, eu acho que eles já sabem que isso aí não é verdade. Eu acredito que eles estudam teologia, né? Mas eu acho que pode ser que você tenha razão. Eu acredito que eles passam para os fiéis, talvez não uma pincelada tão forte assim. Eles falam do inferno, mas não falam os detalhes, né? Mas Mas fala que tem os você, negócios. mas fala que Hein? você vai sofrer no inferno, sim. Isso fala, isso É fala. isso mesmo. Eu não sei se esse inferno que está pintado aí está na Bíblia. Não li a Bíblia toda, não conheço a Bíblia toda. Alguém Não. sabe dizer? Olha, eu estou olhando aqui nessa folha primeira aqui do céu e o inferno, e ele faz uma menção ao profeta Ezequiel, que é lá no Antigo Testamento. E ele já fala assim: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quer a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Toda essa pintura de inferno cristão aí vai muito contra os próprios ensinamentos que estão ali na Bíblia. Mas então, é isso que eu estou falando. Eu não li também todo o Velho Testamento, só alguns livros que tem lá. Mas eu acredito que Porque acho que nem no Antigo Testamento tem isso aí, não. No Novo é certeza que não, mas no Antigo não tem essa pintura. Isso foi uma criação dentro da igreja, a meu ver. porque se existir dentro da Bíblia, seja ela da Bíblia dos evangélicos ou da Bíblia dos católicos, eles devem acreditar piamente, porque a Bíblia, para eles, é tudo e você não pode mudar nada que está lá na Bíblia, que é passível de condenação, como está escrito. Então, tudo que está lá para eles foi inspirado por homens santos e aquilo ali é lei mesmo para eles. Se tiver alguma menção desse inferno na própria Bíblia, eu acredito que é difícil para os fiéis mudar os seus pensamentos. Mas a Bíblia dos... Haja vista que o Papa está querendo inserir algumas coisas diferentes e há uma rejeição muito grande, né, com relação a homossexuais, né, a mãe solteira, o aborto, né? Então há quase que uma guerra, né? Uma guerra que o Papa Francisco está querendo mudar algumas coisas e alguns, até, digamos assim, sacerdotes mesmo, não estão aceitando. Alguns aceitam, outros não, fazem oposição assim, veemente e direta, né? Agora, imagina se ele vai mudar alguma coisa com relação ao inferno. Olha a confusão, né? Eu acho, Sheila, nessas alturas, que a maioria lá dentro deve estar falando que o Papa vai para o inferno, isso sim, com esses pensamentos. Não duvido. Pessoal, o que vocês acham? A gente lê o 15 ou deixa para amanhã? 17h47. Acho que dá tempo ainda, não? Acho que dá para ler, né? Dá para ler. Tempo. Ô, Gabriela, vou voltar aqui para o Chico, para ele ler o 15. Oi? Tá bom. Eu? É você. E falhou a sua fala. Vamos lá, então. Número 15. Pergunta-se como os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase se elas não existem. Não é este o lugar de explicar a fonte dessas imagens fantásticas, que às vezes se produzem com aparência de realidade. Diremos somente que devemos ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as formas de revelação, porque esse estado de superexcitação nem sempre resulta de um desprendimento completo da alma.
como se poderia crer, e nele encontramos muito frequentemente o reflexo das preocupações do estado de vigília, as ideias de que a mente se nutre e que o cérebro, ou melhor, o indivíduo, o invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, conserva, se reproduzem e amplificam como numa miragem, sob as formas vaporosas que se desenvolvem e se misturam, compondo esse conjunto estranho, esses conjuntos estranhos. Os estáticos de todos os cultos sempre viram as coisas em relação com a fé a que se apegam. Não é, pois, de surpreender que os que, como Santa Teresa, se acham fortemente convencidos das ideias do inferno, segundo as apresentam as descrições verbais ou escritas, e as pinturas tenham visão que nada mais são, propriamente falando, do que a reprodução dessas ideias. Produzindo o efeito de um pesadelo, um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as fúrias como teria visto o Olimpo, o próprio Júpiter tendo um raio na mão. Teria visto no Olimpo o próprio Júpiter, né? Tendo um raio na mão. No Olimpo, o próprio Júpiter tendo um raio na mão. Isso. Teve alguma nota aqui ou as notas que estão ali, até agora não teve nota nenhuma, não, né? Vai ter agora, né? Não, tem as notas aqui, mas elas se referem ao que já vimos antes, né? Ou não? Não, vamos ler. Vamos nota ler. 18. Ah, não. Acho que é a nota 19 agora que a gente tem que ver, então. Deixa eu aumentar minha tela aqui, porque não vai dar para me ler, não. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. Essas notas Não, eu aumentei aqui, vistas aqui já deu para me ler. Dá para ler aí? Tá. Kardec, 19, né? Nota 19. Kardec antecipa, nesta maravilhosa explicação, a teoria do condicionalismo, a crença que Charles Richer formularia mais tarde na metapsíquica e hoje revivida na parapsicologia. Como se vê, as chamadas novidades parapsicológicas nada mais fazem do que confirmar teses espíritas de há mais de um século, e às vezes de maneira incoerente, contrastando com a explicação espírita, que é sempre clara e precisa. Veja-se este assunto no livro Em los Limites de la Psicologia, do professor Ricardo Musso, Buenos Aires, 1960, no Tratado de Metapsíquica de Richer e em Parapsicologia, Hoje e Amanhã, de J. Herculano Pires, nota do tradutor. É dele próprio, né? O tradutor é Herculano. É o livro dele mesmo. Uhum. Bom, aí esse item que nós acabamos de ler aqui, o 15, esse aqui já é coerente com o próprio Kardec falando, né? É isso que vocês entenderam? Parece que sim, né? Silêncio. O que vocês acham? Eu prestei atenção, por exemplo, aí nesse item, quando fala de que Santa Teresa acreditava no inferno, né? Mas eu acredito que esse inferno seja exatamente o sofrimento que se passa dependendo do que nós tenhamos feito nessa vida, quando nós partimos para o outro lado, né?
eu acredito, se tratando de uma santa, eu acho que a visão seria essa de inferno, né? E não esse inferno que se via no começo da humanidade. Eu achei muito interessante o que o Kardec colocou aqui nesse item 15. Eu vou ler novamente aqui, o Chico leu, né? Pergunta-se, como os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase? O que é o êxtase? É o desprendimento do espírito em relação ao corpo. Mas olha o que o Kardec está falando. Ele está falando que pergunta-se como os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase se elas não existem, essas coisas não existem. Não é este o lugar de explicar a fonte dessas imagens fantásticas que às vezes se produzem com a aparência de realidade. Diremos somente que devemos ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as formas de revelação, porque esse estado de superexcitação nem sempre resulta de um desprendimento completo da alma, como se poderia crer. E nele encontramos, muito frequentemente, o reflexo das preocupações do estado de vigília. Então, o que ele está dizendo? Não é seguro que essas imagens tenham sido descritas por alguém que tenha estado em êxtase, porque o êxtase carrega muito daquilo que o próprio médium tem, das preocupações, dos problemas que ele tem quando ele está em estado de vigília, ou seja, no estado acordado. As ideias de que a mente se nutre e que o cérebro, ou melhor, o invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, conserva, se reproduzem e amplificam, como numa miragem, sob as formas vaporosas que se desenvolvem e se misturam, compondo esses conjuntos estranhos. Os estáticos de todos os cultos sempre viram as coisas em relação com a fé, a que se apegam. Não é, pois, de surpreender que os que, como Santa Teresa, se acham fortemente convencidos das ideias do inferno, segundo as apresentam as descrições verbais ou escritas, e as pinturas tenham visões que nada mais são, propriamente falando, do que a reprodução dessas ideias, produzindo o efeito de um pesadelo. Entendeu? Aí o que ele está falando? Se fosse um pagão, ele teria visto o Tártaro e as Fúrias, como também poderia ter visto o Olimpo, com o próprio Júpiter tendo um raio na mão. Então, ele carrega muito daquilo que a pessoa acredita, daquilo que ele tem de problema no dia a dia, e põe na imagem também. Das suas Condicionado, crenças. né? É condicionado, exatamente, é condicionado. Como num sonho, né? Como num sonho também. Tem a parte do próprio reflexo do desejo, ou daquilo que a pessoa tem de tribulação do dia, ou de preocupação frequente, né? Então, não é 100% seguro. Eu achei bacana isso aí. O Kardec é fantástico mesmo. Ele vai fundo, né? E depois o Herculano passou essa nota aqui, né? Que você leu aí também. E na parapsicologia eles confirmam o que já se falava no Espiritismo. E convidou a gente a ler esses livros aí. Aí quem quisesse aprofundar, né? Iria ler. Quem mais quer falar aí? Posso falar? Fala à vontade. Eu de vez em quando falo uma coisa, isso é íntimo, de que tudo é no que se acredita. Até dentro da doutrina, isso não isenta a doutrina espírita, de forma alguma. É mais pelo comportamento humano do que daquilo que a gente está vendo aqui. E tudo é como se acredita. Aqui, Kardec colocou isso de uma forma que eu jamais conseguiria fazê-lo. Então, se você tem dentro daquilo que você acredita, se você tem fermento dentro de um conceito, dentro de uma ideia, se aquilo fermenta, você acredita mesmo, você vai defender isso. Isso está na história da humanidade, não é novidade para a gente aqui. Então, olha que coisa interessante. O que mais se trata aqui é o conhecimento, né? Você modificar o padrão cultural em cima da coisa.
Não tem jeito. Agora, imagina se você está dentro dentro ali vou dizer, um curral psicológico, alguma coisa desse tipo, não sei se existe esse termo, e você ali encharcado com aquelas informações, e vivendo como em algumas seitas, como até dentro de algumas religiões. Você vivendo aquilo, isso é mundano, não faça isso é mundano, e você cercado desse ambiente, que tipo de imagem você vai produzir dentro do seu psicológico? É exatamente isso. Não é difícil acreditar nesse inferno. E não é difícil também para quem tem o poder de influenciar, né? Nós não estamos falando de 50, 100 anos, nós estamos falando de milênios. Você tem o poder de influenciar, porque os interesses da igreja, sem querer entrar na questão da estrutura religiosa, não é só a questão da conversão do cidadão à crença, é dos outros interesses. A gente vê isso na história, Idade Média e tudo, até hoje, são as influências. De que forma eu posso influenciar? Porque isso aí, o poder da igreja, ele não estava focado só no povo, ele estava focado na monarquia. E como na monarquia, se um bispo dissesse você vai queimar no inferno se atacar aquela vila, certamente ele não iria atacar, provavelmente não iria atacar. Porque, poxa vida, alguém divino disse que eu não deveria fazer isso. Então, as influências eram muito maiores. E se você fizer, vai queimar no fogo desse inferno que nós estamos hoje, né, lendo aqui. Então, o controle, a necessidade do controle vai muito mais além do que a gente imaginar a condução do povo, do povão. É a condução do poder. Entendeu? Então, é muito mais complexo. Além disso tudo que a gente está falando aqui, a coisa é muito mais complexa, porque se a gente vê situações assim dentro do nosso tempo de vida, né, hoje em dia, você vê algumas igrejas, alguns comportamentos, como pessoas conseguiram poder, e o pessoal está lá carregando dinheiro no saco e colocando lá, e está tudo bem, entendeu? E está tudo bem. Porque é ali que ele acredita, é ali que ele se alimenta, é ali que ele respira, não vai dar outra coisa, né? Assim, o cuidado que a gente tem que ter de levar muito a sério o que a doutrina traz para a gente como fé raciocinada. É verdade, isso aí vem vindo ao longo da história, a evolução também do pensamento religioso, né? Então, se a gente lê a história do Johann Hus, a gente pode ler também como John Hus, lendo mais aportuguesado, que é o Allan Kardec. Naquela encarnação, ele era um bispo católico e ele não aceitou o que eles estavam fazendo. E aí queimaram ele vivo. Então, vem de longe isso aí. Vem de longe. Então, o que eu acho mais interessante também é que se nós pararmos para analisar a situação, hoje nós entendemos até, se formos pensar em inferno, da forma que está sendo falado, nós vamos dizer assim, existe o inferno, mas para a gente que está estudando, que está vendo, vendo as obras e tudo, discutindo, aprendendo, a gente já vê de outra forma, certo? Agora, da mesma forma, as pessoas, muitas pessoas de outras religiões, se elas ouvirem você dizer assim, eu sou espírita, eles dizem assim, esse é do Satanás, sai de perto, sabe? Eu comparo assim que seja, vamos dizer assim, essa ideia que nós temos hoje do inferno, que não existe da forma como as igrejas, várias igrejas colocam, é a mesma situação que eles enxergam a gente também. Se você falar que você é espírita, tem gente que sai correndo, porque você pertence ao Satanás. É verdade, a gente tem que olhar o modo de pensar deles, né? E respeitar, exatamente, porque é o que eles estão... Ele foi alimentado, a mente dele foi alimentada dessa situação, ele acredita, é a crença dele.
E a crença é difícil de mudar, não é fácil. Exatamente. A gente vai levar quantas vindas aqui nesse mundo para a gente estar nessa condição de aceitar, pelo menos, participar, abrir a mente para participar, para estudar, para ouvir os outros, para aprender junto. É muito, muito difícil, realmente. É sabe? difícil. Agora, com relação ao espiritismo, já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Depois do Chico Xavier para frente, teve uma evolução fantástica. Hoje, as outras religiões já respeitam o espiritismo e convivem com ele. Antigamente, era mais difícil. Né? Teve época que era até proibido ter reunião espírita, no passado. E proibido falar também. Quando eu fiquei internada no hospital, por acaso, eu falei, não foi o que eu quis, e teve gente que ficou quase maluco lá dentro, sabe? Disse que nunca tinha visto um troço daquele na vida, né? Então, só para você ver. Uma coisa... E por incrível que pareça, todo dia, um dia sim, outro não, eu recebia visita de um zelador, de um senhor que fazia limpeza, para fazer oração junto comigo. E ele é evangélico. Isso não tem problema nenhum, né? Então, e ele sabia que eu era espírita e ele dizia que ele adorava falar comigo. Porque... Hoje já tem uma convivência muito pacífica entre os evangélicos e os espíritas. Exatamente. Mas tem outras pessoas que saíam correndo de perto de mim, sabe? Com certeza. Olha, já são 6h05, 6h06. A Sheila gostaria de cantar alguma música para nós aí? Aí depois eu ia pedir para a Ana Paula fazer a prece. Ok. Posso cantar? Pode. Posso? Pode. Que buscais aqui, neste mundo de provas, que irás mostrar de belo na tua história. Serão planos azuis que têm guiado tua trajetória. Tens moldado de amor os tantos contornos de tua memória. Assim será quando puderes ver além do luzir de um mundo tão necessitado. Felicidade é quando achares ter bem firme em ti a real essência do amor. Serão planos azuis que têm guiado tua trajetória. Tens moldado de amor os tantos contornos de tua memória. Assim será. Assim será a real essência do amor. Oh, assim será a real essência do amor. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. E nesse momento, a gente tem muito que agradecer, porque com todo esse estudo, com todo esse esclarecimento que a gente tem, a nossa ideia da justiça divina, ela se ampliou para além de todos os prejuízos que tenhamos no passado com relação a essa ideia errônea de um Deus vingativo e cruel, e que
nós possamos levar essa ideia de um Deus mais amável, mais justo, a todos os nossos irmãos que ainda vivem na escuridão. Agradecemos a Deus o estudo, agradecemos a Deus esse esclarecimento que é tão precioso e que nós possamos ser luz no meio das trevas e que essa luz possa aliviar a carga dos nossos irmãos. Também agradecemos a Casa que nos dá essa oportunidade única de estudo, né? E de reunião. E que a nossa fé possa se refletir nas nossas vidas para que nós possamos ser exemplos todo dia do amor de Deus. Que assim seja. Que assim